Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cartas para a Alma. Hoje nós temos Salmo ou Salmos, capítulo 1. Vamos focar em alguns verbos e a palavra do Senhor vai dizer da seguinte forma: Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado ou feliz o varão ou o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bom, um capítulo muito bonito, Salmos. Na verdade, todo o livro de Salmos tem capítulos um melhor do que o outro. A Bíblia inteira, na verdade. Bom, o livro de Salmos, o qual foi escrito pelo rei Davi e também outros usados por Deus, apresenta capítulos e versos extraordinários. Lembrando que o livro de Salmos, ou Salmo, com ou sem o S, não apresenta versículos, ou seja, somente capítulos e versos. Por exemplo, se você recitar Salmos, capítulo 1 e o verso 6, você não diz Salmos capítulo 1 e versículo 6. O correto para recitar seria assim: Salmos capítulo 1 e verso 6. No lugar de versículo, se diz verso. Agora, verbalizando o capítulo 1 de Salmos, podemos perceber diversos verbos. Em algumas Bíblias, a versão é um pouco diferente. Por exemplo, o verbo andar, algumas Bíblias diz caminhar. Bem-aventurado o varão que não caminha segundo o conselho dos ímpios. Bom, o que pode ser esse andar ou esse caminhar? Isso é simples. Logicamente, andar ou caminhar tem um sentido de ir adiante, de prosseguir para frente. E, de acordo com esses verbos, se caminharmos, se andarmos, irmos adiante, prosseguirmos para o alvo, que é Deus, o Senhor, seremos bem-aventurados e não pereceremos. Precisamos fazer essa caminhada. Não todo dia, nem toda semana, nem todo mês e nem todo ano. E sim, toda hora, todas as horas de nossas vidas, para que o nosso fruto
ele venha nascer na estação certa, as folhas não caírem e em tudo que fizermos, prosperarmos. Outro verbo importante que merece ser analisado é o verbo deter, que tem um sentido completamente contrário do verbo caminhar ou o verbo andar. Enquanto que caminhar ou andar se referem em se movimentar, o verbo deter, ele dá o sentido de fazer parar, de ficar ou permanecer em algo ou alguma coisa. Observe que se ficarmos ou permanecermos nos caminhos dos pecadores, o resultado será bem trágico, bem grave, terrível, muito horrível. É por isso que, urgentemente, precisamos estar sempre em movimento, falando do Evangelho de Cristo, andando e caminhando com Ele. Observe e pense o tanto que Jesus usou esse verbo quando esteve aqui na terra. Ele não parava nunca. Jesus não parava nunca. Se ele parasse por um instante, o físico dele, com certeza jamais pararia o espiritual. Porque Jesus teve cansaço, igual a nós, que também temos cansaço. E o físico pede descanso. Jesus também teve isso. Mas o lado espiritual, ele não parava nunca. Esse lado ele nunca parava. Então, o que você supõe de caminharmos ou andarmos para Jesus? Agora mesmo. Caminharmos para Ele. Marchar para Jesus. Rumo à vitória. Que isso venha servir de um grande apoio espiritual para as nossas vidas. E que Deus venha abençoar poderosamente a sua, a minha e as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.